Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Voros Lemes, eu sou sócio-diretor da empresa Tríplice Consultores, uma empresa especializada em governança e finanças corporativas. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a dinâmica das finanças corporativas dentro de um negócio. Então, não é nosso objetivo aqui, de forma alguma, adentrarmos muito a análise de índices econômico-financeiros. Na verdade, nós não vamos nos aprofundar em análise de índice algum, né? A ideia aqui é nós realmente traçarmos um mapa do caminho que o dinheiro, que os recursos financeiros fazem dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Tá? É disso que se trata esse Masterclass que nós estamos fazendo aqui com muito carinho. Nós poderíamos dizer que é a área do conhecimento que abrange o conjunto de decisões financeiras dentro de um negócio. É disso que se tratam finanças corporativas. E quais são essas decisões financeiras, os tipos de decisões financeiras que nós encontramos dentro de um negócio? São três os principais tipos e que nós costumamos dizer que são os pilares das finanças corporativas. O primeiro tipo de decisão financeira são as decisões de investimento. O segundo tipo são as decisões de financiamento. E o terceiro tipo são as decisões de distribuição ou retenção de dividendos para reinvestimento dentro de uma empresa. Então, nós costumamos dizer que esses são os três principais tipos de decisões financeiras dentro de um negócio, justamente porque se essas decisões forem sempre bem embasadas, tomadas com critério, elas trabalham em favor da empresa, do negócio, para que o negócio crie valor, crie lucro, gere riquezas para o seu sócio e para o seu acionista. Por conseguinte, esses três tipos de decisão trabalham também, de forma direta para a maximização do valor do negócio. É disso, basicamente, que se tratam finanças corporativas e nós vamos conversar um pouquinho sobre esses três pilares. Muito bem, pessoal. Então, como combinamos, nós vamos conversar um pouquinho agora, mais especificamente, sobre os três pilares que nós chamamos das finanças corporativas, certo? Mas antes disso, Bruno, Eduardo, seria interessante nós convencionarmos algumas nomenclaturas aqui, para que o estudo fique um pouquinho mais fácil, certo? Então, quando vocês me ouvirem falar, por exemplo, de NOPAT, eu estou falando nada mais, nada menos do que o lucro líquido operacional gerado pelos ativos de uma empresa, descontado os impostos. Tá? Nós vamos explicar um pouquinho mais daqui a pouco. Quando eu falar em ROIC, é o Return on Invested Capital, nós estamos falando nada mais, nada menos do que o retorno sobre o capital investido no ativo das empresas. Tá? E quando nós falarmos sobre o ROI, por exemplo, Bruna, nós estaremos falando de Return on Equity, que nada mais é do que o retorno sobre o capital que os sócios investiram em determinado negócio, em determinado empreendimento, em alguma empresa. E por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre o WACC também. É uma terminologia em inglês, mas traduzindo significa custo médio ponderado de capital. Nós vamos explicar então a partir de agora, ponto a ponto, tudo isso. Como eu disse um pouco antes, nós temos três atividades principais dentro das finanças corporativas.
A primeira delas, né, é a atividade de investimentos, né, ou as decisões de investimentos que são tomadas dentro de uma empresa. Tá? E quais são os objetivos, né, dessas decisões de investimentos dentro de um negócio? Primeiro, né, nós devemos investir em ativos que remunerem o capital investido, né, a uma taxa mínima de atratividade. Então, por exemplo, eu tenho determinado, né, montante de recursos financeiros dentro depositados no banco, por exemplo, né, e eu sou remunerado a taxa da poupança, né, ou uma Selic, um CDI, né, uma taxa consideravelmente baixa, mas que não me traz muito risco, né? Quanto que eu devo receber para retirar esse dinheiro do banco e investir em um negócio, investir em uma empresa, por exemplo, né? Qual é a taxa mínima que eu devo me certificar que eu vou receber, né? Porque, afinal de contas, ao retirar, ao sacar os meus recursos financeiros do banco, eu estou incorrendo em um risco maior e, portanto, eu tenho que receber algo mais por isso, um prêmio pelo risco. É aqui que nós começamos a entender, né, quando nós ouvimos os economistas dizerem sobre as questões de risco e retorno, né? Quanto maior o risco de uma operação, quanto maior o risco de um investimento, maior deve ser o retorno, né? Então, isso é uma das premissas com relação ao investimento. Ele deve retornar para o investidor uma taxa mínima de atratividade e que cubra o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade, né? É o que eu vou cobrar, o que eu quero ganhar a mais, né, por não ter o meu dinheiro alocado em um local, em um investimento, desculpem, que não me traga maiores dores de cabeça. Tá? Esse é o primeiro objetivo das decisões de investimento. O segundo, fundamental também, né, objetivo, é que esses investimentos tenham uma taxa de retorno maior do que o custo de capital. Ora, se eu vou investir em um negócio, eu desejo ser remunerado por isso. Se eu for, por exemplo, além de investir em um negócio com recursos próprios, eu tomar dinheiro do banco, utilizar capital de terceiros, por exemplo, eu também vou ter que remunerar esse capital do banco. Então, esse é o custo do financiamento desses meus investimentos, né? A minha taxa, né, o meu retorno deve ser maior do que esse custo de capital, que nós vamos falar logo mais também sobre isso. Então, vamos para alguns exemplos mais práticos para nós entendermos um pouquinho melhor como isso funciona. Então, como eu disse, vamos imaginar já em uma situação hipotética, né, como isso tudo funciona já dentro de uma empresa formada. Imagine o seguinte, que eu tenho uma empresa, né, e que no meu ativo, né, o meu recurso que foi aplicado dentro da empresa, ele está aplicado da seguinte forma. Eu tenho lá na minha conta de clientes R$50 milhões. Vou dar um exemplo. Tá? Eu tenho na minha conta de estoques R$25 milhões. E eu tenho aplicado dentro da minha empresa também em equipamentos e máquinas R$25 milhões. Eu estou utilizando valores redondos e altos para facilitar o nosso cálculo, as nossas contas. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos dentro dessa empresa hipotética
100 milhões de reais aplicados e investidos no ativo da empresa. Então esse é um primeiro ponto. Agora, vocês vão se lembrar que eu disse, né, que a atividade de investimento tem como objetivo retornar, né, uma taxa de rentabilidade. Não é isso? Então, para que serve? Qual a utilidade desse dinheiro, desses recursos que estão aplicados nessas contas aqui? Gerar lucro, né? Então vamos imaginar que depois de um ano de funcionamento e do giro, né, desses valores dentro da empresa, a minha empresa conseguiu apurar um lucro operacional. Nós já falamos sobre essa definição no começo, de 35 milhões. Então, eu me utilizei durante o ano todo de 100 milhões de reais para gerar um retorno de 35 milhões. O que eu estou falando aqui? Se eu dividir 35 milhões pelos 100 que eu tenho aplicado, eu obtenho, vocês vão se lembrar, o meu ROIC. Nesse caso, 35%. Então, o meu retorno sobre o capital investido de 35 milhões equivale a 35%. Essa é a medida principal, o ROIC. Nós devemos fazer um asterisco aqui, né? Ele é a medida principal de retorno sobre os investimentos feitos dentro do ativo de uma empresa, de um negócio, tá? Aí, pessoal, feitas essas considerações, né? Ficou claro? Está ficando claro? Tá. Feitas essas considerações, nós falamos aqui um pouquinho dessas atividades de investimento, né? Nós precisamos nos lembrar do seguinte: esses 100 milhões que geraram esses 35 milhões de lucro operacional, esse retorno sobre o ativo, veio de algum lugar, né? Não apareceu no ativo da empresa de uma hora para outra, né? E de onde que ele veio? Né? De uma fonte de financiamento. Então aí nesse momento nós acabamos de entrar, né, no segundo tipo de decisão financeira, né, que é fundamental para a criação de riqueza para os sócios e para os acionistas, que são, né, as decisões de financiamento, de onde virão, melhor dizendo, os recursos que serão aplicados no ativo da empresa. Tá? Então vamos agora entrar um pouquinho mais a fundo disso para falarmos sobre essas atividades agora de financiamento, tá? Bom, pessoal, então, falando agora sobre as atividades, as decisões de financiamentos, né, nós temos que pensar o seguinte: quais são as principais preocupações que um tomador de decisão, né, um CFO ou os sócios de uma empresa devem ter com relação a essas atividades? Primeiro, que esses recursos que vão ser tomados para financiar as atividades do ativo, né, de uma empresa, eles devem conversar com os tipos de aplicações que serão feitas no ativo. Conversar como? Ora, se os recursos que eu vou aplicar no ativo da minha empresa vão demorar demasiado tempo para gerarem um retorno interessante, a minha preocupação é que as minhas fontes de recursos devem ser fontes de longo prazo, para que meu ativo tenha tempo para respirar, para girar, para gerar lucro, para gerar riqueza para a empresa. Tá? Então essa é uma das preocupações de financiamento. A segunda preocupação, né, é o tipo de moeda, por exemplo, que vai ser tomada. Se meu ativo, né, vai se constituir de investimentos em reais, é interessante que as minhas fontes de recursos sejam em reais também.
né? Outras preocupações com relação aos financiamentos, taxa de juros, obviamente, o custo, né, da obtenção desse capital que será investido na empresa. São questões importantes que devem ser mensuradas e, algo que é fundamental, muito poucos se preocupam com a composição da estrutura de financiamentos, da estrutura de capital de uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Acompanhem comigo aqui novamente. Vai ficar um pouco apertado, mas não tem problema. Aqui eu estou falando dos meus investimentos. Aqui nós vamos delinear, né, a forma pelo qual os recursos foram captados para que eles fossem despejados aqui no ativo da empresa. Então vamos imaginar que para isso, né, nós utilizamos capital de terceiros, mais conhecido, né, como bancos, instituições financeiras. Vamos imaginar que 50 milhões foram utilizados através de recursos de capital de terceiros, né, e que 50 milhões foram utilizados através de capital próprio, ou seja, o capital do sócio, o capital do investidor. E vamos pensar aqui, né, que a taxa de juros aplicada pelo banco é de 15% ao ano. Ou seja, esse recurso que eu tomei para investir no ativo da minha empresa, né, me custa 15% ao ano. E que o sócio, assim como o banco requer uma remuneração, o sócio requer uma remuneração mínima de 25% ao ano. Logo, eu estou dizendo aqui que eu vou gastar com o banco 7,5 milhões de reais ao ano, né? Ou seja, 15% desses 50 milhões. E que os sócios, né, vão receber, esperam receber 12,5 milhões por ano, que é 25% de 50 milhões que estão aplicados dentro da empresa. Isso daqui, pessoal, veja se ficou claro, Bruna, para você, isso daqui é nada mais do que a estrutura de capital da empresa. Ou seja, a estrutura de capital, né, que foi utilizada para financiar os ativos. E qual é o custo dessa estrutura de capital? Nesse caso, nós temos um custo de 20 milhões, né? 7,5 do capital de terceiros e 12,5 do capital que os sócios exigem receber. Então, o custo de capital dessa empresa é 20 milhões. O custo médio ponderado, lembra que nós íamos falar disso? O custo médio ponderado de capital dessa empresa é de 20%. 7 milhões mais 7,5 milhões mais 12,5 milhões são 20 milhões. 20 milhões dividido pelos 100 milhões que eu tenho aplicado, né, na empresa que foi financiado dessa forma, equivale a 20%. Esse é o custo médio ponderado de capital. Esse é o cuidado que nós temos que ter, conhecermos a fundo essa estrutura, porque a depender do custo do capital de terceiros, do custo do capital próprio, a depender da proporção em que nós utilizamos mais um ou outro tipo de financiamento, eu vou aumentar esse custo ou diminuí-lo, ok?
Então, pessoal, olhem que riqueza de informações que nós temos aqui nesses dois quadros. Neste exemplo, o retorno sobre o capital investido é de 35%, ou seja, 35 milhões de reais. Nesta parte da tela, nós dizemos que para gerar esses 35 milhões de reais, nós tivemos um custo de 20 milhões de reais, ou seja, 20%. Aqui nós temos a equação fundamental das finanças corporativas, que é, vejam, o ROIC de 35% é maior do que o custo médio ponderado de capital, que é de 20%. Logo, a empresa, o ativo, criou o valor em um montante de 15%. O ROIC foi de 35 milhões, que é maior do que um custo de 20 milhões, que me gerou uma criação de valor de 15 milhões. 15% sobre os 100 milhões que foram investidos. Olha que interessante. E por que nós dizemos aqui, né, que a empresa criou o valor? Porque além de pagar os 25% exigidos pelos sócios, né, ou seja, os 12,5 milhões, ela ainda remunerou a mais, criou valor a mais em 15%, 15 milhões de reais. Nesse caso, nós dizemos que essa empresa cria valor, né, e ela gera riqueza para os seus sócios, né? Quando nós falamos de avaliação de empresas, por exemplo, de valuation, né, essas são uma das bases fundamentais. Qual é a geração de riqueza da empresa? Então, olhar para isso é fundamental para a gestão de um negócio. Quanto o meu ativo retorna, ele cobre o meu custo de capital e ainda gera riqueza extra para o acionista? Sim, nesse caso, né, com um capital próprio de 50 milhões, o acionista, o sócio, o dono da empresa recebeu 12 milhões e meio, que é o que ele exigia, mais 15 milhões de reais. Nós estamos falando de um retorno de 27,5 milhões de reais sobre o investimento que o sócio fez. Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Um estudo dessa parte do capital próprio, né? A partir do momento que gerou-se riqueza, né, qual é a preocupação adicional do tomador de decisão, do sócio, do CFO, ok? Pessoal, agora vamos dar uma respirada, né? Porque nós acabamos de falar de duas das três atividades essenciais, né, sobre finanças corporativas. E agora nós vamos falar sobre a terceira, que trata-se, né, nada mais do que a questão da distribuição ou retenção, né, do lucro que a empresa gera durante um período. Então vocês vão se lembrar, né, que eu acabei de dizer, que o lucro gerado por essa empresa para o sócio, né, foi de 27,5 milhões de reais. Vocês vão se lembrar que lá no capital próprio, que é o capital dos sócios, havia 50 milhões dos sócios investidos. E que o retorno gerado foi
de 12,5 milhões, né, que era parte exigida pelos sócios, mais, né, a criação de valor de 15 milhões de reais extra do que os sócios haviam requerido. Logo, né, se eu tenho 50 milhões aplicados em um lugar e eu recebo em troca 27,5 milhões de retorno, eu apurei, consequentemente, um ROI, Return on Equity, de 55%. Muito mais do que eu havia requerido inicialmente. Tá? Agora, qual é a terceira atividade fundamental dentro dos negócios, dentro das finanças corporativas e que concorrem para a criação de valor ao longo do tempo? Melhor dizendo, as decisões de distribuição ou retenção de lucros, né? Distribuição de dividendos ou retenção de lucros. Nós sabemos que uma empresa tem necessidade, né, de reinvestimento ao longo do tempo, porque o reinvestimento é o combustível da organização, mas em contrapartida, os sócios fazem jus também a uma retirada, a um recebimento, né, de seus dividendos, dos valores que foram investidos. Então, equilibrar através de uma manutenção, de uma política de distribuição de dividendos e retenção de lucros para, né, reinvestimento é fundamental, né? E existem muitas ferramentas para que isso seja ponderado, calculado da melhor forma possível. O que eu estou dizendo é que desses 27,5 milhões, o que seria correto, qual seria o número interessante para ficar retido na empresa para reinvestimento? Porque com o reinvestimento a empresa cresce e cria mais valor ainda, mas ao mesmo tempo, qual a proporção, uma proporção interessante para a distribuição desses dividendos e satisfazer um pouquinho o bolso dos sócios? Então vejam, pessoal, que o ROI, essa empresa hipotética que nós estamos conversando aqui, né, gerou um ROI de 55% sobre, né, o investimento efetuado. Quanto desses valores eu vou reter na empresa para reinvestimento, quanto eu vou distribuir para o meu sócio, é uma preocupação, né, importantíssima, porque nós estamos falando do fôlego da empresa e do bolso dos sócios e da criação e maximização do valor da empresa. Em um resumo agora, né, que nós falamos assim rapidamente dos três tipos de decisões financeiras da empresa, o que é importante nós considerarmos? Quando nós temos, novamente, né, quando nós temos um ROIC maior do que o custo médio ponderado de capital, nós criamos valor, né? Essa, né, é a equação fundamental das finanças corporativas e a preocupação fundamental de um sócio, de um CFO, de um CEO. Tá? Sem essa preocupação, vocês concordam comigo que a gente não consegue saber efetivamente, né, qual foi a performance da empresa, se ela realmente está gerando valor para o seu investidor? Então isso é fundamental. Então, vejam, pessoal, a missão, né, que as finanças corporativas nos incumbem é a maximização do valor da empresa através dessa geração de riqueza sobre a qual nós conversamos agora. Isso implica, então, que a busca
deve ser pela geração de lucros, pelo ativo, né, pelos investimentos que estão dentro da empresa. Né? A busca também deve ser, vamos acompanhar aqui, além, né, da busca do lucro gerado pelos ativos, né, do seu aumento, da sua manutenção em um patamar aceitável, deve ser também objeto de preocupação a minimização do custo do capital que foi tomado para esses investimentos. Além do custo, né, da taxa, né, desse capital, nós temos que nos preocupar também com a proporção de capital de terceiros, de capital próprio dentro de uma empresa, porque essa proporção influencia no custo médio ponderado de capital. Então, gerir a estrutura de capital da empresa é fundamental. Assim como existe a preocupação fundamental para que as operações da empresa gerem esse lucro, né, é fundamental que a estrutura de capital da empresa, né, ofereça o menor custo médio ponderado de capital, né, para que haja uma criação de valor, né, maior, adicional. E também, como nós vimos, né, o que é de suma importância? Né? Ponderar, refletir, calcular, desenhar uma política, né, de que parte do lucro da empresa vai ser reinvestida e que proporção do lucro da empresa vai voltar como dividendos para o bolso dos sócios. Ficou claro? Ok? Qual será essa proporção? E aqui nós temos então a equação fundamental das finanças corporativas, né? A preocupação com o ROIC, com o custo médio ponderado de capital e com a taxa de reinvestimentos. Relembrando, quando eu falo de reinvestir, eu estou dizendo que eu vou manter recursos na minha estrutura de capital, recursos dos sócios, vou aumentar a minha estrutura de capital se eu mantiver esse lucro retido, né? Ele vai se incorporar ao valor do capital anterior que eu já tinha registrado na minha estrutura. Ok? Então, pessoal, vamos refletir um pouquinho agora sobre tudo isso que nós estamos falando, né? Através de tudo isso, nós conseguimos monitorar, né, se uma empresa está gerando lucro, criando valor e maximizando o seu valor perante o mercado. E através disso, né, a conta ao contrário também funciona, né? Através disso, nós conseguimos, desse estudo, né, nós conseguimos monitorar se a empresa destrói valor. O que acontece, Eduardo, se o custo médio ponderado de capital, né, for maior do que o retorno gerado pelo ativo? Estou falando da situação de prejuízo. Né? Eu vou ter que retirar, né, utilizar recursos dos sócios para pagar recursos do banco. Olha a implicação disso, né? Muita gente, muitos empresários, muitos tomadores de decisão, né, tomam conta das atividades de uma empresa sem nem ao menos ter essa simples noção. E essa noção é fundamental, porque o objetivo de um negócio, o objetivo primeiro de um negócio é a geração de riqueza. Agora, para a obtenção de tudo isso, né, para o alcance de um ROIC, de um lucro operacional adequado, para a obtenção de um custo médio ponderado de capital adequado, que é sempre o menor possível, com menor risco, né? E para se calcular a necessidade de reinvestimento
e ponderar isso com a necessidade dos sócios receberem os seus dividendos periodicamente, existem muitas ferramentas que estão à disposição, né? E que não era o objeto da nossa Masterclass de hoje. O objeto era, como nós traçamos lá no princípio, né? Fazermos um apanhado, né? Um resumo, refletirmos um pouquinho, né? Sobre a dinâmica das finanças corporativas dentro de um negócio. Agora, sobre como alcançar esses resultados, né? Nós temos, através da consultoria, em nossas redes sociais, né? Vários artigos, materiais à disposição para que esse assunto possa ser aprofundado para vocês, né? Além do que, nós também temos à disposição a nossa própria consultoria, né? Especialista, né, em governança e finanças corporativas. Então, além do material complementar que nós temos já publicado em nossas redes sociais, em nosso site, nós temos também a possibilidade de, através de um contato, auxiliá-los, né, a entenderem e aplicarem esses conceitos na empresa de vocês, certo? Pessoal, então, era atingido, né, vamos dizer assim, o objetivo da nossa Masterclass. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui, que me auxiliaram, que ouviram, né? Gostaria também de agradecer ao Daniel, aqui da Ozone, que nos cedeu esse cenário maravilhoso para que nós pudéssemos fazer isso, né? Agradecemos também a equipe do Daniel, agradecemos ao Eduardo e à equipe da Esfera Produções, sem o qual nós não conseguiríamos fazer esse trabalho muito legal. Espero que vocês aproveitem, e nós temos muito mais conteúdo em nossas redes sociais, certo? E vocês podem acompanhar-nos diariamente, ok? Obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço.